o papel do Supremo Tribunal Federal do Brasil? Por que é um órgão que acumula tanto poder até em comparação com outros países? Quais são os poderes que eles têm e onde isso interfere na nossa vida, direto ou indiretamente? Por que ministros são atacados? Por que o Supremo tem pautado tanto a imprensa aqui no Brasil, principalmente nos últimos anos? A gente tem ativismo jurídico no país? Tudo isso a gente vai discutir no Não Ficção, que é esse nosso podcast de ciências do dia a dia com especialistas. E a nossa especialista em Supremo Tribunal Federal hoje é a Heloísa Machado de Almeida, que é advogada, professora da FGV Direito São Paulo e coordenadora do Supremo em Pauta, que é um grupo de pesquisa voltado para o estudo do comportamento e das decisões do Tribunal Constitucional. Vamos para a conversa com ela, que tem muita coisa para a gente falar por aqui. Heloísa, antes de tudo, muito obrigado por participar, por estar aqui, por nos dar esse privilégio dessa conversa. Muitas coisas para perguntar hoje e muita curiosidade de alguém que quer entender como funciona a nossa democracia, como funciona o nosso sistema político e qual é o papel de cada órgão, porque é um tema que está em discussão o tempo todo. Eu queria começar pegando algumas notícias que eu pensei que já vão ter caducado quando isso aqui for ao ar, mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter 50 outras para entrar no lugar dessas, só para dar um pouco do tom da conversa. Além do Supremo brasileiro, do STF, né, que está em pauta dia sim, eu procurei por notícias internacionais sobre Supremos. Só para pegar algumas coisas que estão borbulhando na última semana pelo mundo. Pelo mundo, entenda-se o que eu achei numa pesquisa rápida ali. Parlamento de Israel aprova lei que enfraquece Supremo. Nesse caso, o Supremo israelense. É chamado embaixo para dar um pouquinho mais de contexto. O governo de Netanyahu, formado por conservadores, fundamentalistas religiosos e ultranacionalistas, quer modificar a divisão de poderes. Aí outra chamada. Presidente argentino acusa o Supremo de manipular eleições nas províncias. No outro aqui nos Estados Unidos. Supremo dos Estados Unidos apoia recusa a trabalhar para casais gays e revoga plano estudantil de Biden. Então, apoiaram comércios que não queriam atender casais gays, né? Ou empresas que não queriam atender casais gays. Outra dos Estados Unidos. Como a Suprema Corte dos Estados Unidos tem revertido decisões sobre aborto, raça e comunidade LGBTQIA+. E um outro aqui para a Europa. Supremo Tribunal Espanhol aprova direito de homens andarem nus na rua. Só para mostrar que as prioridades são um pouquinho diferentes em cada país. Mas em todos eles, alguma discussão do Supremo do respectivo país, ou o órgão equivalente, mudando completamente a vida das pessoas ou sendo alvo de ataques. Acho que isso pauta um pouco do que a gente também vê aqui no Brasil em várias direções. E então, eu queria começar te perguntando o basicão. O que é um Supremo Tribunal Federal ou uma Suprema Corte? Qual é o papel desse tipo de órgão e por que ele pode virar esse tipo de alvo ou mudar tanto a vida das pessoas? Bom, vamos lá. Antes de começar, queria agradecer o convite Poxa, um prazer. para estar aqui contigo, para a gente falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Tem sido muito comentado, né? Tem sido aí o centro das atenções já tem alguns anos. E dizer que é uma tarefa difícil desvendar o funcionamento da democracia brasileira, o funcionamento do nosso sistema político, das nossas instituições. Vamos dizer que ainda estamos num processo de crise onde tudo é muito instável. Mas a gente tem algumas dicas aí para entender o funcionamento desses tribunais. E é bem legal você trazer essa introdução sobre cortes constitucionais de outros países, porque de fato tem alguma coisa do Supremo Tribunal Federal que pode ser entendida de maneira compartilhada com esses outros tribunais, né? Então, respondendo bem diretamente a sua pergunta, que bicho é esse Supremo Tribunal Federal? Ele é um tribunal que tem várias funções, mas a função precípua, principal dele é guardar e zelar pela Constituição de 1988. O Supremo não foi criado pela Constituição de 88, ele já é uma instituição que vem de outras constituições aí na nossa história republicana, mas ele tem como função principal controlar a constitucionalidade. O que significa isso? Sempre que é produzida uma lei e há uma dúvida sobre a constitucionalidade dessa lei, batem lá na porta do Supremo e falam, vem cá, isso daqui tá me parecendo inconstitucional.
parece que essa lei contraria o que diz a nossa Constituição. E é aí que o Supremo Tribunal Federal atua, só quando provocado, né, para dizer se aquela lei fere ou não a Constituição. Essa é uma das funções do Supremo Tribunal Federal, que, vamos dizer assim, dialogam bastante com o debate que a gente tem na Suprema Corte Americana sobre a constitucionalidade ou não de uma série de medidas, como recentemente das ações afirmativas para negros em universidades, e de outros tribunais também, como, por exemplo, da Corte Espanhola e também da Corte Colombiana, enfim, é uma série de tribunais que fazem esse tipo de função. Mas o nosso Supremo é diferente desses outros tribunais, porque ele reúne também outras duas competências. Ele analisa, em última instância, alguns recursos que chegam ao tribunal questionando algum tipo de direito, lei que tem a ver com a Constituição. Então, você entra com uma ação em primeira instância, você perde, você ganha, você recorre para um tribunal, e isso pode levar, né, fazer com que seu caso chegue até o Supremo Tribunal Federal, que é o que a gente brinca aí de ter 3 ou 4 instâncias recursais no Brasil, né? Você consegue chegar com o seu caso simples até o Supremo pela via de recursos. E o Supremo tem também o que a gente chama de competências originárias, que é, vamos dizer assim, a mais famosa delas é o foro privilegiado, ou no termo técnico, foro por prerrogativa de função. Ele é um tribunal que julga determinados ocupantes de cargos públicos, como, por exemplo, parlamentares, como o próprio presidente da República, como comandante de Forças Armadas e por aí vai. Então, é o tribunal que já começa julgando o caso de algumas dessas pessoas. E que tipo de caso? Casos criminais, né? Principalmente os casos criminais. Para a gente deixar bem claro aqui, por exemplo, Mensalão, por exemplo, Lava Jato, quando o Supremo julgou esses casos, julgou porque tinha pessoas com foro privilegiado envolvidos nessas investigações. Então, a gente está falando não só de um tribunal que controla a constitucionalidade, o que já seria muita coisa, mas que também julga recursos e julga ações penais. E essa é a grande diferença do Supremo para outros tribunais. Ele é muito maior, ele julga muito mais coisa que todos esses tribunais que você mencionou. Todos eles? Todos eles. O tribunal julga uma quantidade de casos extraordinária por ano. É claro que nem todos os casos são super casos, né? Casos de grande relevância, mas sim, o volume de ações que chega ao Supremo Tribunal Federal é muito superior ao que chega em qualquer outro tribunal. Com uma grande diferença também. A gente tem, na maior parte desses casos, a obrigação do Supremo responder. E alguns tribunais podem escolher os casos que eles julgam, como, por exemplo, a Suprema Corte Americana. O nosso Supremo não pode escolher. Você bateu lá na porta, ele vai julgar. Lógico, né? Ele consegue fazer isso em um caso ou outro, mas na maior parte dos casos ele tem que julgar. E isso faz com que ele seja um tribunal com muito trabalho, muito processo para ser julgado todos os anos. Então, de primeira, só com as atribuições que você me passou, eu já sei que é um tribunal que vai tocar na vida de todo mundo, direta e indiretamente. Não é só o indireto como, sei lá, barrar uma lei ou isso, não. Vai julgar casos que envolvem você, vai aprovar ou não leis que mudam a sua vida e vai julgar pessoas que regem a sua vida também, né? Então, por todo canto. Exatamente. Então, a gente pode falar que é um tribunal que tem um impacto muito grande na nossa vida cotidiana e às vezes a gente nem percebe. Nesses outros países, Espanha, Estados Unidos, não preciso pegar nenhum deles em particular. Você disse que não concentram isso dessa forma. Como é que ela é dividido em supremos ou em outros tribunais? Lá você tem uma divisão por outros tribunais que vão fazer essas funções, né? Então, cabe a uma Suprema Corte julgar, sobretudo, os casos de constitucionalidade, mas competências criminais, por exemplo, ficam em outros tribunais. Ou, sequer você consegue ter um recurso seu apreciado num tribunal constitucional. Você tem outros modelos para cortes constitucionais. Eu tô entendendo que o nosso é uma exceção. O nosso tem essa diferença, sim, é uma particularidade brasileira. Isso faz do nosso melhor ou pior? Não quero dizer assim, julgamento moral. A gente vai entrar no julgamento moral ainda, mas de
até de eficiência, de eficácia. Se é um gargalo tão grande de tanta coisa importante e uma atrapalha a outra, Há uma percepção de quem estuda Supremo, até dos próprios ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, de que essa quantidade absurda de casos que chega ao nesse sentido. tribunal atrapalha que o tribunal se concentre nos casos que realmente são mais relevantes. Então a gente está falando de um tribunal que tem 11 ministros, né? Não é tanta gente assim, e que é responsável por milhares de casos por ano. Se este tribunal se concentrasse sobre os casos mais importantes, que têm maior impacto econômico, social, político, talvez a gente tivesse decisões melhores, decisões melhor pensadas, ao invés da gente ter um tribunal que está preocupado, inclusive, com habeas corpus, né? Ou seja, qualquer pessoa que está privada de liberdade pode, no final do seu processo, requerer ali uma revisão, né, de uma determinada ilegalidade a uma corte constitucional. Isso, lógico, que num país como o Brasil, que tem uma população carcerária enorme, significa um monte de pedido de revisão de legalidade de casos individuais, né, que poderiam ser trabalhados ali por outros tribunais. Então há um debate sobre eficiência, sim. Eu não usaria nem enorme nesse caso, eu usaria estúpida, porque denota enorme em outras coisas. E, quer dizer, vai ter... era nesse sentido que eu perguntava, se de repente o Átila entrando com recurso, porque a padaria ali não atendeu ele bem, vai atrapalhar um processo super mais importante de se tal lei é constitucional ou não, alguma coisa assim. Ah, atrapalha sim, porque a gente tem tempo limitado, recursos limitados no tribunal, e isso faz com que o tempo seja alocado, né, de maneira desigual entre casos relevantes e não relevantes. E como eu disse, o tribunal precisa responder a tudo. Ele não tem opção de não responder. Então há um grande debate, sim, sobre eficiência, sobre modelagem institucional, sobre qual seria o melhor tipo de caso para uma corte constitucional como o Supremo julgar, né? E há um diagnóstico de que, por exemplo, casos criminais, revisão, por exemplo, de habeas corpus e outras competências poderiam ficar muito bem alocadas em outros tribunais, permitindo que o Supremo olhasse para o que de fato a Constituição exige mais dele, que é controle de constitucionalidade. Independente dessas atribuições, você me disse que são 11 ministros. Em comparação com outros, pelo trabalho ou pela maneira como um sistema desse funciona. É muita gente, é pouca, de onde vêm essas 11 pessoas, quem colocou elas lá, quem pode tirar elas de lá, como que esses 11 vão parar ali e vão ter esse poder? Eu acho que uma primeira coisa interessante pra gente falar é que o número tem que ser ímpar, né, gente? Porque Certo. senão empata. E se empata, a decisão não é tomada. Então, você tem sempre um número ímpar ali de ministros para que você não tenha nenhum tipo de empate. E no caso do Supremo Tribunal Federal, a gente não tem aquilo que se chama voto de Minerva, voto do presidente vale mais, né, do presidente do tribunal. A gente tem votos iguais entre ali 11 ministros e ministras que ocupam o tribunal. Como que eles chegam lá? Eles chegam lá a partir de uma nomeação do presidente da República, que precisa seguir alguns critérios constitucionais. Que critérios são esses? Ter a idade mínima de 35 anos, a nacionalidade brasileira, reputação ilibada e notório saber jurídico. Então, a gente tem 2 critérios que são super objetivos, que é a idade e a nacionalidade, É isso que eu ia falar. e 2 critérios que são muito subjetivos, né? E isso significa que a Constituição dá um grande poder para o presidente escolher, indicar alguém ali para o Supremo Tribunal Federal. Ah, mas o presidente escolhe e acabou, ninguém pode criticar, ninguém pode barrar? Pode. Quem a Constituição escolhe para revisar e aceitar ou não essa indicação é o Senado Federal, que faz uma sabatina e vota sobre a adequação ou não dessa nomeação do presidente da República. E é assim que esses ministros chegam lá no Supremo Tribunal Federal. Você tem tribunais com 7, com 9, com 13, é um número, vamos dizer assim, razoável se a gente comparar com outros tribunais.
Eu tenho duas perguntas pra fazer em torno dessas pessoas que entram aí. Vamos lá. Pelas regras que você passou, eu já vejo que não tem nenhuma regra que diz não pode ter um conflito de interesses, não pode ser alguém que já serviu, ou tá preso, ou tá vinculado, ou é parente de alguém. Então, a rigor, se for alguém que atende os preceitos, um presidente, uma presidente podia virar e falar, vou nomear meu irmão aqui. Sim. Teria que passar por essa sabatina, mas pela Constituição não tem nenhuma restrição. Não. E tem histórico, né, Átila? eu vou perguntar isso. Uhum. E são pessoas que vão tomar decisões que regem muito da nossa vida. E que a gente sabe que, pelo menos no Brasil, são homens brancos, blá 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 blá, que, né, estão. Não tô fazendo um julgamento de caráter deles, mas que estão representando uma população que é muito mais heterogênea do que a composição deles. Esse poder tão grande na mão de pessoas que podem ser nomeadas dessa forma e essa falta de representatividade não se combinam pra a gente ter um Supremo que vai tomar decisões muito parciais? Esse é um dos grandes temas sempre que a gente vai olhar para a Corte Constitucional. Quem indica, quem controla a indicação e qual é o tipo de perfil que se espera de uma corte como essa, que vai tomar decisões tão relevantes, né? E aí a gente tem não só o debate de aprimorar o processo de indicação para que a gente possa chegar à melhor pessoa possível nesse cargo, isso é bom para todo mundo, né? E também para chegar numa ideia de, bom, qual é o perfil ideal para alguém compor ali um Supremo Tribunal Federal. Então, começando pela primeira parte, a gente tem muita proposta ali de reforma constitucional para mudar a maneira pela qual esses ministros são indicados. Mas nenhuma dessas propostas, vamos dizer, resolve o que a gente está imaginando como problema, que é de parcialidade, que é de eventual conflito de interesse, que é de falta de diversidade, né? A gente tem, na verdade, propostas que vão reforçar algumas corporações. O que eu quero dizer com isso? Então a nomeação vai ser sempre de dentro do judiciário. A nomeação vai ser sempre de um advogado. A nomeação vai ser sempre ou alternada entre advogados, promotores e juízes, né? Ou seja, você vai limitar a possibilidade de escolha do presidente, mas ao mesmo tempo você vai favorecer outras corporações sem, no limite, resolver o que a gente está querendo resolver, que é ter um processo de indicação que seja mais transparente, em que essa pessoa preste contas das suas posições no mundo, em que a gente saiba por que aquela pessoa foi escolhida, né? A gente precisa qualificar melhor essa ideia, tanto de reputação ilibada, e vamos dizer que não ter uma ficha corrida é o mínimo, né? É o mínimo, né? E o notório saber jurídico também pode ser melhor qualificado. Não precisa ser com diplomas, né? Mas aquela pessoa tem que ser reconhecida pelo que ela faz de maneira extraordinária, para que possa, de fato, preencher os requisitos constitucionais. Tem algum exemplo internacional de uma corte um pouco mais transparente ou de um processo de nomeação que... Tem alguns processos bem interessantes e às vezes a gente olha para tão longe, mas aqui do lado, né? Na Argentina, por exemplo, a gente tem um processo bem interessante que ele é só mais transparente. Eu não preciso nem mexer na Constituição. Eu crio a necessidade de indicação 6 meses antes da possível vaga, de eventuais nomes, uma série de audiências públicas onde essas pessoas precisam expor as suas posições, a possibilidade de consulta à sociedade civil, a corporações, a outros poderes. Você não deixa o processo tão endógeno ali nas mãos só do presidente da República e da sabatina do Senado. Você torna tudo mais público e transparente. E quando você faz isso, você tende a ter candidatos que tenham históricos melhores do que outros, assim como a possibilidade de, eventualmente, deixar muito evidente que alguém não tinha condição de estar lá, né? Porque aquela pessoa está sendo obrigada a responder à sociedade. Sociedade que vai sofrer os impactos da sua decisão sobre como se pensa e como se comporta. Porque a rigor, me soa muito como se alguém estivesse escolhendo justamente quem pode julgar essa mesma pessoa logo depois. Sim. Né? Quer dizer... Acho que a gente pode afirmar como um fato isso. Desculpa. Obrigado, eu vou até recolocar porque sim, né?
A rigor é uma pessoa escolhendo alguém que depois vai julgar essa pessoa, ou tem o potencial de julgá-la Sim. se alguma coisa de errado acontecer. Quer dizer, conflito de interesse existe por definição na hora de fazer essa nomeação, né? Sim, e aqui a gente tem, querendo ou não, que olhar para trás para ver, bom, o que que aconteceu, né? Deu muito errado esse processo de concentrar esse poder no presidente da República? E olha, quando a gente analisa as pesquisas que foram feitas, né? Mas, gente, de hoje para trás, né? Olhando para o passado, a gente não consegue identificar uma prestação de contas daquele que foi nomeado ao seu presidente. A gente não consegue fazer essa vinculação, não só em eventuais casos criminais, né? Ou seja, o presidente foi processado e o ministro que foi por ele nomeado votou sempre pela absolvição. A gente não pode comprovar isso, assim como a gente também não pode comprovar que as políticas daquele governo foram defendidas por um determinado ministro que foi colocado lá, tá? Eu acho que a coisa mudou nos últimos anos, né? Onde a gente teve uma fala muito explícita do ex-presidente Jair Bolsonaro de que colocaria gente próxima, gente alinhada no tribunal e, querendo ou não, também com a indicação de Lula, que disse que queria indicar um ministro ali que ele fosse próximo, né? Então, eu acho que de uns anos para cá, talvez isso mude, né? E as próximas pesquisas apontem essa mudança. Como que a gente se defende disso? É um tribunal com 11 pessoas. Se você tem um ministro só lá, a gente tem a capacidade do próprio tribunal se defender contra esse tipo de ingerência. É a colegialidade, ou seja, são todos eles juntos que conseguem controlar eventuais desvios da atuação de ministros individualmente. Nesse sentido, ter mais gente torna o processo um pouco mais robusto. Muito mais robusto, porque as decisões são tomadas por maioria, né? Então você precisa de 6 ministros para de fato conseguir ter uma decisão favorável. Quando que esses ministros são renovados aí dentro? Os ministros, eles ficam no cargo até os 75 anos, tá? Isso também por norma constitucional. E é por idade que eles se aposentam e abre-se uma vaga possível para uma nova nomeação vinda do presidente da República. A não ser que, claro, um ministro ou uma ministra decidam se aposentar antes, né? Ou, eventualmente, ocorra a morte de um ministro ou de uma ministra. Então, estando vaga aquela cadeira, abre-se a possibilidade de nomeação. E aí, quando você tem longos governos, então muita alternância dentro de um mesmo partido, reeleição, outras coisas, não corre o risco de, apesar de ser um processo lento, você ter um enviesamento gradual ou abrupto de um Supremo, por exemplo? Aqui é um ponto super interessante, porque uma corte constitucional, ela é mesmo um bicho diferente, né? Então a gente não está falando de ministros que são juízes de carreira, né? A gente está falando de um tribunal que vem com uma composição por indicação de presidente da República, podem ser advogados, promotores, professores, né? Ou eventualmente juízes e desembargadores. E a gente está falando de um tribunal que vai decidir casos também diferentes, né? Que são esses casos de controle de constitucionalidade. Isso não é estranho nas democracias constitucionais. Geralmente você tem regras diferentes para a composição de uma corte constitucional. Agora, você me diz o seguinte: se eu tenho uma eventual eleição e uma reeleição, e eventualmente aquela mesma linha política permanece no poder por 8 anos ou 16 anos, isso não pode transformar o perfil de um tribunal? Pode, né? Pode transformar o perfil de um tribunal. E acho que tem uma parte dessa transformação do perfil do tribunal que é que a gente diz jogo jogado, né? Se a Constituição atribui esse poder ao presidente, é normal que ele escolha ministros que pensem como ele, né? Então a gente está falando de um eventual governo cuja principal proposta de campanha é redução da desigualdade, combate à fome, proteção de direitos sociais. Se imagina que você vai colocar lá ministros ou ministras que tenham uma trajetória de fortalecimento das estruturas do Estado, que seja alguém menos, vamos dizer assim, favorável à redução do tamanho do Estado, né, que tenha posições firmes em relação a sistemas públicos de saúde, educação, assistência social.
me parece jogo jogado, né? E até um tipo de legitimidade, né, democrática que vem do presidente da República. Por que que ele escolhe? Ele é o presidente, ele recebeu o voto, o nosso voto, né? Então me parece meio jogo jogado. Assim como você pode eventualmente ter presidentes que são eleitos em razão das suas concepções, eventualmente mais liberais, econômicas, e há uma conformação de ministros e ministras que, diante de uma reforma trabalhista, de uma reforma da Previdência, vão concordar com a redução do tamanho do Estado. Assim como a clivagem entre conservadores, né, e progressistas. Um presidente conservador vai indicar ministros conservadores, é do jogo. Um presidente progressista vai indicar ministros progressistas, ou espera-se, né? E isso também faz parte do jogo. O que me parece que foge da dinâmica é: eu vou indicar essa pessoa e vou cobrar dela uma determinada posição. Eu vou indicar essa pessoa e ela vai erodir a Constituição. Quer dizer, eu não a indico por interpretações possíveis da Constituição. Eu a indico por interpretações que estão fora da perspectiva constitucional. E aí a gente começa a ter problemas. E a gente tem exemplos disso? Porque daí a gente tem o próprio tribunal corroendo por dentro aquela determinada institucionalidade. Quando a gente estuda países que dão uma guinada, a guinada ao contrário, né? Que são democracias em construção e se tornam autocracias, os tribunais entram na roda, né? Para que esse processo seja possível, ou os tribunais aderem a essa transformação, ou eles são corrompidos. Passa-se uma reforma constitucional, como, por exemplo, você citou em Israel, onde o tribunal deixa de poder avaliar as decisões do governo, ou você altera tanto o número de ministros daquele tribunal que você muda completamente assim a composição, ou você cria uma aposentadoria antecipada e indica a maior parte de ministros. Então, de alguma forma você dilui esse poder ali dentro. Você dilui esse poder, você mexe na estabilidade, você corrompe aquele tribunal como um espaço de controle do governo, né? Então, isso acaba acontecendo nesse processo e, eventualmente, sim, nós temos ministros ou ministras que ocupem cargos em cortes constitucionais que trabalham em favor de projetos autoritários. Isso não é novo, né? Não seria novo no Brasil e não é novo nem inédito no mundo. Por isso que a gente tem que estar sempre, né, atento e atentas para que sempre, né, as porcas e os parafusos das nossas instituições, que cada processinho, cada forma pela qual a gente vai escolher um ministro, a gente vai criar um tribunal, a gente vai eleger uma pessoa, esteja sempre em revisão para que a gente não corra esse risco. Bom, você me deu uma descrição de várias atribuições que vão incomodar pessoas muito poderosas e com muita condição de revidar ou de causar bafafá, ou de causar discussões. Além de grandes decisões que influenciam todo mundo, né? Então, se é pro Supremo que eu vou recorrer em última instância, o Supremo vai estar julgando casos que envolvem grandes empresas, grandes pessoas, grandes famílias, grandes nomes. Se eles vão estar julgando quem tem foro privilegiado, isso já é dado, né? Se eles vão estar aprovando leis que vão mexer, por exemplo, em tributação, direitos constitucionais e por aí vai. Quer dizer, grandes motivos para gerar incômodo de muitos grupos diferentes, tem. Então, dá para esperar que se veja notícias constantes de Supremo fazendo isso, Supremo fazendo aquilo, decidindo isso, decidindo aquilo. Que seja o Supremo espanhol decidindo que o cara pode andar pelado na rua se ele quiser. Vira notícia. Mas, mais recentemente, a gente tá vendo outras coisas. Tem ministro agredido. Eu não sei, pra mim era uma coisa de máfia isso, né? Ministro sofrer ataque, a família dele ser ameaçada e tal. Não é uma coisa de democracia chegar num ponto desses. Tem algum ponto de virada, ou pelo menos do período que você acompanha, tem alguma atribuição dessas que passou a incomodar mais e tem alguma coisa que acontece que tá despertando mais incômodo? Ou é uma impressão? Não, grande questão, e eu acho que não é uma impressão, não. A gente tem, vamos dizer, um tribunal com uma grande história, né? Então a gente está falando de um tribunal
que passou por ditaduras, né? De um tribunal que não foi fechado durante ditaduras, né? E a gente tem uma série de pesquisas sobre o que aconteceu com o tribunal enquanto a Hum. gente tinha uma ditadura aqui no Brasil. Especialmente Ministros levando que em foram conta o que você falou do jogo. cassados, né? Ministros que foram cassados, ministros que aderiram, né? Então a gente tem, olhando para trás, já, vamos dizer, esse acúmulo, né, da história. Então este tribunal de hoje, ele é esse tribunal que foi construído ao longo desses anos, para além também deste tribunal que é ressignificado com a Constituição de 1988. Então a gente tem muitas fases do Supremo Tribunal Federal. Mas pegando de 88 para cá, né? Vamos dizer, do nosso último marco zero constitucional, que é a nossa última Constituição. A gente tem um tribunal ali que nos anos 90, logo depois, portanto, da publicação da Constituição, vai se preocupar em olhar para as constituições estaduais. E quando a gente cria uma Constituição Federal nova, a gente cria também constituições estaduais novas. Todo mundo vai ter que se adequar, né? Somos um federalismo, todo mundo tem que se adequar. E o Supremo passa a década de 90 olhando para as constituições estaduais e corroborando que estava tudo bem, ou dizendo, caramba, isso daqui precisa mudar, né? E é um tribunal que chega ali nos anos 2000 e que se vê diante de casos que são casos muito conhecidos por nós. As universidades têm mais pessoas negras em razão das políticas afirmativas, e isso muda completamente a dinâmica de ensino, de produção da pesquisa. A gente começa a ter, inclusive, uma perspectiva sobre problemas que sequer eram cogitados nas universidades, porque eram pensados por pessoas muito iguais. Quando chegam as pessoas diferentes, os problemas também mudam e a gente tem uma ciência muito mais rica depois disso. A gente tem, claro, a grande decisão que reconhece a união entre pessoas do mesmo sexo, né? O casamento entre pessoas do mesmo sexo. E isso muda completamente a forma como que a gente encara, né, a diversidade, a pluralidade no nosso país. Assim como a gente teve, né, a grande decisão que permitiu pesquisa com células-tronco, né, desmistificando, vamos dizer, todo o debate sobre fertilização in vitro, que é muito comum de cortes constitucionais, para pensar no lugar da ciência, né, no lugar da pesquisa, de como a gente pode se desvencilhar, né, de dogmas para fazer avançar uma sociedade de maneira mais plural e mais desenvolvida. Então é esse Supremo que enfrenta esse enorme desafio que vai cair lá, também nesse mesmo período, no grande caso do mensalão. Só para recapitular aqui então. Você já me contou que foi um Supremo que começou decidindo, ou que teve um grande papel mais ativo decidindo sobre constitucionalidade de leis. Depois, discute casos e leis que interferem na nossa vida. E agora a gente bate no foro privilegiado. Exatamente, né? E o mensalão, ele é um grande divisor de águas no Supremo Tribunal Federal. Vamos dizer que ele não era exatamente um desconhecido, né? Mas é com o mensalão que a gente tem ali o Supremo Tribunal Federal e os seus ministros todos os dias, na televisão, nos jornais, comentado, né, nas mesas de bar, nas faculdades. É aí que o Supremo vira o centro das atenções, porque de fato ele está julgando, vamos dizer ali, o núcleo, né, do sistema político naquele período. Me reconta um pouquinho de por que ele estava sendo discutido tanto nesse período, principalmente para quem não acompanhou o mensalão. Claro, né, o mensalão foi uma grande ação criminal que se voltou contra a investigação de políticos da época, né, políticos de diversos partidos, mas durante os governos do PT, sobre eventual compra de votos no Congresso Nacional, né. E o mensalão julga todas essas lideranças políticas, presidentes de partidos, senadores, deputados, e se transforma, vamos dizer assim, num centro de atenções da imprensa no momento. E toda a sessão do Supremo, televisionada, né, acho que também é um fator que impacta a maneira como a gente olha para o tribunal. Não é o caso em outros lugares, né? Não necessariamente, né?
ter a sessão televisionada, vamos dizer assim, que não é inédito do Brasil, mas é menos comum em outras cortes constitucionais. Mas aqui é isso, né? A gente assistia ao julgamento como a gente assistia a novela, né? Acho que muita gente assistiu a CPI da Covid como se fosse novela também, né? Chegava lá na hora da CPI da Covid, ligava e ficava acompanhando as emoções do dia. Na TV e no Twitter. E isso aconteceu também com o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mensalão. E a gente transforma esse tribunal, que faz esse monte de coisa, numa corte criminal por muito tempo. Então, o plenário do Supremo Tribunal Federal só julgou o caso do Mensalão por, 5, 6 meses. Então, foi muito intensa a exposição e vinculação do tribunal para isso. E eu me lembro que o relator do caso do Mensalão, que era o Joaquim Barbosa, virou herói nacional, né? E virou até também fantasia do carnaval daquele ano, né? Era uma máscara e a toga, e as pessoas saíram no carnaval fantasiadas de Joaquim Barbosa. E olha só, né? Só pra gente fazer um vínculo entre este ponto e o que eu estava falando anteriormente. Joaquim Barbosa foi indicado pelos governos do PT e julgou políticos do PT, né? E foi conhecido por julgar de maneira muito dura esses políticos do PT. Então veja como não é automática a questão sobre nomeação e vinculação desse eventual ministro com as ideias de um presidente. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu vejo um ponto positivo e um ponto que eu quero te questionar quando você me diz que a gente tem esse circo televisionado. Não circo, quando a gente tem esse fenômeno televisionado a ponto de virar uma fantasia de carnaval. Eu entendo a pressão pública por querer ver aquele caso julgado, querer ver gente punida e tal. Então, de repente, os juízes passam a ter que decidir coisas também para atender a população que está assistindo eles, não necessariamente da mesma forma que eles decidiriam se estivessem fechados e fosse só dado um resultado depois, sem saber quem decidiu o que ou qual foi a coisa, né? A responsabilidade passa a ser outra, uma outra cobrança, vai. Mas isso não afeta a legitimidade da corte? Eu acho que a cobrança é boa. Eu acho que a crítica é boa. Eu acho que a gente saber exatamente o que os ministros estão pensando, como eles estão argumentando naquele caso, é algo bom. Então eu sou uma entusiasta da publicidade do tribunal, até porque se eu não assistisse todas as sessões do Supremo, e, gente, eu faço isso tem 20 anos. Eu assisto todas as sessões do plenário do Supremo. Eu não teria pesquisa, né? A gente não saberia muita coisa, porque não está público. Então, acho que tem, vamos dizer, prós e contras nessa ideia de ser televisionado. E me parece que os prós são maiores. Para você que acompanha e estuda isso, eles estão valendo. Os ministros passam a decidir diferente porque tem uma pressão ali de quem está assistindo? Não, né? Porque a imprensa estará cobrindo essas grandes decisões de qualquer jeito, o poder econômico está acompanhando os casos de seu interesse, quer dizer, a pressão não vem porque passa na TV, né? A pressão vem porque os casos são, de fato, muito relevantes. E nas pesquisas que foram feitas até agora, o que se diz é que a grande mudança que teve quando as sessões passaram a ser televisionadas foi o tempo de votação, Átila. Os ministros quiseram falar mais, aparecer mais na televisão. É super interessante, né? Ou explicar melhor os seus argumentos, né? Então, o que eu não acho ruim, não. A gente tem esse impacto principal ali, identificado na pesquisa sobre a TV Justiça, né? Sobre quando vem os julgamentos serem todos televisionados. Eu acho que os prós e contras aí se equilibram, mas acho que é importante deixar registrado que tem muita gente muito boa que é bastante contrária, né, a que as sessões sejam televisionadas, e aí, sobretudo, as sessões de julgamento, né? E quando a gente fala em julgamento criminal, a gente está falando de alguém que está sendo acusado de um crime, que pode ser absolvido ao final, e essa exposição toda, vamos dizer assim, pode gerar um tipo de estigma. Sim, então há, sim. né, um debate bem interessante sobre, bom, tudo bem, os casos de constitucionalidade, de lei, é importante, mas os casos criminais também, né? Será que não dava para esses casos não serem televisionados? Então, é um debate que está em andamento aí, e me parece que o tribunal está aberto, né, a pensar e refletir sobre essas práticas. Perfeito. Passamos pelo papel, mais ou menos, do tribunal, um pouco do histórico e tudo. Agora eu vou tentar entrar em alguns tópicos particulares para entender por que eles são tão relevantes, por que viram tanto notícia, ou que diferença isso faz ou não na vida das pessoas.
O primeiro deles, nem sei se é pelo qual eu devia começar, mas é condenação em segunda instância. Por que se discute tanto? O que é isso? Que diferença que isso faz em relação à constitucionalidade ou não no Brasil? E por que é um tópico tão quente? Pois é, né? A gente tem uma característica do nosso sistema político que é responder às demandas sociais com um viés de criminalização, né? Uhum. Então, se eu pensar em mais penas, em mais crimes, o problema desaparece. Então, é um tipo, vamos dizer, de maneira de funcionamento do nosso sistema político, Como se a punição fosse sanar o problema. como se a punição, ter mais crimes, penas mais altas, fosse capaz de resolver alguns problemas, né? Acho que não é. E isso permeia, né, todos esses debates que envolvem a política criminal, e há uma sensação geral, vamos dizer assim, inclusive com razão da população, em relação à impunidade, né? A gente desvenda poucos dos nossos crimes violentos, o Brasil prende muito mal as pessoas, né? O Brasil não repensa uma política de drogas, então a gente tem cárceres inflados de pequenos traficantes, né? Ou eventualmente até de usuários, porque a gente não repensa uma política de drogas e uma criminalidade, vamos dizer, mais violenta não recebe, né, a atenção devida. Então a gente tem uma série de questões para pensar a política criminal no Brasil. E isso acaba também, né, essa sensação de impunidade que a população tem, acaba permeando também não só, vamos dizer, ter ou não um determinado crime, mas a maneira, né, como se trata aí, os acusados de crimes. E a prisão em segunda instância, cá entre nós, se transforma no tema que se transforma, porque a pessoa que seria presa ou não em segunda instância era, na época, o ex-presidente, agora atual novamente, Lula. É por isso que esse tema se torna absolutamente central, é por isso que ele cria um racha no Supremo Tribunal Federal, né, que muda de posição uma série de vezes até firmar o entendimento de que não é possível antecipar a execução da pena. Então a gente está falando de algo que tem, vamos dizer, uma explicação política. Sabe por quê, Átila? Porque juridicamente o tema é muito simples. Me descreve a situação para me dizer por que é tão simples. Quer ver por que é simples? A Constituição diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que significa isso? Ninguém pode ser considerado culpado, ok, até que não tenha mais nenhum recurso pendente. Então, a nossa Constituição, nosso glorioso artigo 5º da Constituição, que é onde estão os nossos direitos, fez essa escolha. Nós não vamos permitir que ninguém seja considerado culpado enquanto tiver um recurso pendente. Certo. Esses são os termos que estão na Constituição. Então, enquanto eu não cheguei no Supremo, tem espaço para não ser culpado. Se o meu caso for capaz de chegar no Supremo, eu não sou considerado culpado. O seu caso pode parar antes, porque não tem uma controvérsia constitucional ali, né? Então, a gente tem ali uma série de possibilidades desse caso terminar antes de chegar no Supremo. Mas o fato é que, se tem recurso pendente, eu não posso executar a pena de uma pessoa. Gente, a pena. Eu não posso, de fato, prender essa pessoa. É isso que está dizendo a Constituição. Eu não posso pegar essa pessoa e executar a pena dela. Os anos, o regime. Então a gente fica muito inconformado por causa de tanta gente fez tanta coisa errada e não tá presa, porque elas estão nessa situação. Estão sendo julgadas, ainda tem espaço para recurso, então elas não podem ser presas. Eventualmente, né? E aí a gente tem uma série de outras formas de resolver esse problema que não seja correr o risco de colocar inocentes na prisão. Uhum. Né? A gente pode ter, vamos dizer, uma reforma em relação às instituições que fazem investigação, às polícias, ao Ministério Público. A gente pode ter uma série de medidas, né? A gente pode ter prazos para juízes. Juízes não têm prazo para julgar. A gente poderia ter prazos para que juízes julguem. Os casos seriam decididos mais rapidamente, sem correr o risco de eventualmente colocar um inocente privado de liberdade, né? E aí a grande discussão é sobre a interpretação desse artigo. O que ele diz? Ele diz isso mesmo? Bom, ele diz isso, gente, tá lá.
palavrinha por palavrinha. E eu citei para vocês, eu sou bem nerd, né? Eu citei para vocês exatamente o que está escrito na Constituição. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É isso que diz a Constituição. Tem muita margem para interpretação. Então, qual que é o problema do Supremo decidir de maneira diferente do que está escrito? Porque, diferentemente de presidentes, deputados, senadores, governadores, prefeitos, cuja legitimidade das decisões que eles tomam está amparada no nosso voto, a legitimidade do Supremo Tribunal Federal está amparada na Constituição. Certo. A missão dele é resguardar o que está na Constituição. E é por isso que a gente não pode chamar o Supremo de um espaço antidemocrático. A gente está numa democracia constitucional. Todas as nossas decisões majoritárias estão reguladas e limitadas pela Constituição. O que faz o Supremo ser um tribunal legítimo é a aderência que ele tem à Constituição. Ah, mas e quando ele decide contra o Legislativo? O Legislativo violou a Constituição? Jogo jogado, tá certo o tribunal. Ah, mas e quando o legislador não legisla? E o Supremo vai lá e decide algo? Aí também ele não tá exagerando? Não, porque se a Constituição diz que aquele tema deveria ser legislado, o Supremo tá fazendo o quê? Cumprindo a Constituição, que é a tarefa dele. Então a gente tem, nesse debate sobre a prisão em segunda instância, um auê que não é jurídico. O auê é político. Certo. Porque aquela pessoa era uma pessoa de interesse, né, para que ficasse presa naquele momento. E a gente tem esse sentimento difuso de indignação com a impunidade e um sistema político que acha que aumentar penas e criar novos crimes resolve alguma coisa. Gente, fica a dica. O sistema político está fazendo isso tem 30 anos. Não resolveu. Talvez a gente possa tentar outras coisas. Certo. Certo. Ah, eu tô fazendo essa paradinha aqui pra lembrar você de assinar o nosso canal pra poder receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos do canal em geral. E pra quem já se inscreveu, se tornar membro ou mandar um valeu demais faz muita diferença pra gente. Então, ok, ser televisionado, as pessoas reconhecerem, mas é daí que vem as agressões já, porque atacar ministro, atacar filho do cara lá fora, ou a soltar rojão na frente do STF e ameaçar invadir... É um outro esquema, né? É exatamente outra coisa, né? Então a gente está falando aqui de um tribunal que vai se tornando popular, que vai se tornando conhecido pela população, seja pelos casos de grande relevância, seja pelos casos criminais, como Mensalão, Lava Jato, mas aí a gente chega numa outra coisa em 2019, com ataques explícitos ao tribunal. Criticar o tribunal é uma coisa. É parte, inclusive, do meu trabalho. Essa decisão foi boa por tais razões, essa foi ruim por tais razões. Ah, ministros não devem dar entrevista, devem dar entrevistas, deve ser televisionado, não deve, faz parte. É escrutínio, né? Exatamente, ainda bem, né, gente? A gente precisa estar sempre atento ao exercício desse poder. Agora, você fazer um ato em que simbolicamente ministros são enforcados. Eu tô me referindo aqui num ato comecinho do governo Bolsonaro. Você ter um presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo abertamente que não vai cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal, falando que vai mandar prender ministro, né? Insuflando, querendo ou não, uma parte da população a desrespeitar o Supremo Tribunal Federal, inclusive em vias de fato, né? Invadir o prédio, parece que foi o mais depredado, né? Dentre as invasões ali do 8 de janeiro. Então, ali a gente já está falando de outra coisa, ali a gente já está falando de corroer uma instituição que controla o poder, a gente está falando de enfraquecer e atacar um tribunal que tem uma função relevantíssima de controle do exercício do poder, né, que chega, inclusive, até a esses atos inaceitáveis de violência física contra ministros. Ministro Fachin, enquanto esteve na presidência do TSE, foi ameaçado, ministro Barroso também, Alexandre de Moraes, então, né, nem se diga, até com esse episódio muito triste, muito grave, recente, de ataque físico, né, e verbal a ele e a sua família.
Então, aí a gente já entra, vamos dizer, naquela outra história daqueles governos com inclinação autocrática que querem destruir o tribunal de algum jeito, ou cooptando, ou, de fato, destruindo, né? Nem que seja simbolicamente, depredando e pondo fogo no prédio. Ainda bem que o Supremo resistiu. E quando a gente tem uma discordância muito clara, muito direta entre vontades do governo, do executivo, e vontades do Supremo? Então, para pegar um caso brasileiro e um caso internacional, começando pela internacional. Estados Unidos, o presidente vai lá e fala, queremos, sei lá, financiar a educação dessa outra forma, ou tem esses direitos LGBTQI+, e o Supremo fala, não tem, não pode. Ou, aqui no Brasil, quando a gente teve o contrário, por exemplo, quando a gente teve, na pandemia, um governo falando, cada um por si, não pode fechar nada, toda profissão é essencial, todo mundo tem que estar na rua, se morrer, morreu, faz parte, e o Supremo fala, não, tem isso que pode, isso que não pode. Quando a gente tem essa discrepância de compasso entre eles, esse é o papel do Supremo, no fim das contas, fazer esse contraponto? Olha, o papel do Supremo Tribunal Federal é guardar a Constituição. E está escrito na Constituição. Então ninguém tem dúvida sobre qual é a missão do Supremo Tribunal Federal. E no nosso caso, isso é até um pouquinho mais fácil do que na Suprema Corte Americana, que a nossa Constituição, ela é bem explicadinha, né? Ela não é uma Constituição principiológica e um sistema jurídico em que as regras vão sendo criadas, a cada caso novo que chega, se cria uma linha de interpretação. Que é o caso dos Estados Unidos. Que é o caso dos Estados Unidos, né? Que eles têm uma Constituição que a gente chama principiológica, né? São pouquíssimos dispositivos, alguns atualizados, mas o direito constitucional emerge não só desse texto, dessa Constituição bem enxutinha, mas das decisões da Suprema Corte, que vão, portanto, criando lei a cada caso que vão julgando, né? No nosso caso, eu digo que essa tarefa é mais fácil, né? Essa tarefa de guardar a Constituição é mais fácil, por quê? Porque a nossa Constituição é analítica. A gente tem a explicação para quase tudo que está na Constituição, né? Ou deveria ter. Ou deveria ter, né? E quando não tem, é papel do Supremo Tribunal Federal interpretar, né? Então, quando a gente fala, poxa, mas qual vontade prevalece? A regra que a gente tem é a seguinte: prevalece a regra da Constituição. Se a Constituição não está claramente dizendo o que deve ser feito, e a opção tomada pelo Legislativo ou pelo Executivo parece dentro ali das várias escolhas que poderiam ser feitas, o tribunal não deve interferir, porque a sua posição sobre aquele assunto não é superior à do Legislativo ou do Executivo, se existe essa margem, né? Quando que a posição do tribunal deve prevalecer? Quando a decisão tomada pelo Legislativo ou pelo Executivo viola a Constituição. E aí é para isso que existe o Supremo Tribunal Federal, para falar, opa, isso daqui não pode, isso daqui não pode, né? Então a gente tem uma série de legislações municipais que vão proibir que se use a palavra gênero nas escolas ou nos materiais didáticos, né? Tem gente que acredita que isso vai salvar o país de alguma coisa, né? E aí a gente olha para a Constituição, que fala homens e mulheres são iguais, que o conceito de família é ampliado, que a gente está falando da proibição de discriminação, que somos um país plural. Aí a gente fala, opa, eu não posso proibir a palavra gênero. A Constituição fala que eu não posso proibir a palavra gênero. Vai lá o Supremo e diz, essas leis são inconstitucionais, né? Então, o papel do Supremo é, sempre que provocado, revisar essas decisões do Legislativo e do Executivo. E é assim que funciona, né? E o Supremo poderá fazer isso se estiver afinado com o que diz a Constituição. Se o Supremo começa a decidir para longe do que diz a Constituição, aí a gente tem um problema. Porque o Supremo não é um órgão que pode tomar essas decisões fora do que diz a Constituição. Então, quando o pessoal fala pejorativamente, por exemplo, que o Supremo está sendo ativista ou alguma coisa assim, independente dos preceitos ali, dentro do que você me descreve, seria mais a situação, não por onde ele está tomando decisões que favorecem esse ou aquele grupo,
mas sim onde ele está tomando decisões que vão mais de encontro ou mais contra o que diz a Constituição. Exatamente, né? E esse deve ser o norte. Então, você mencionava na sua pergunta, né, quando um tribunal se depara com decisões de um determinado poder político, que a gente está se referindo aqui ao ex-governo Bolsonaro, de não precisa vacinar, não precisa fechar comércio, não precisa tomar nenhuma medida, vamos nessa, né? Vamos encarar a pandemia de peito aberto, né, como ele dizia. O Supremo Tribunal Federal olha para a Constituição, que fala que o direito à saúde que o direito à saúde é de todos e é dever do Estado fazê-lo. Uma Constituição que é claramente uma Constituição científica, né, que preza pelo conhecimento científico, uma Constituição que proíbe a discriminação, uma Constituição que impõe ao Estado o dever de assegurar a vida das pessoas. Aí o Supremo fala: não, peraí, isso não pode. Por quê? Não que o Supremo pensa diferente. Não pode porque a Constituição não deixa, né? E as pessoas têm uma certa dificuldade de entender essa dinâmica e acabaram sendo levadas a acreditar nessa narrativa, né, que foi criada ali, de que, na verdade, o Supremo estava extrapolando os seus poderes. Não me parece que foi o caso. Aliás, ainda bem que o Supremo Tribunal Federal julgou rapidamente esses casos para que a gente tivesse a possibilidade de que no âmbito municipal e estadual algumas políticas de contenção fossem adotadas. Ainda dentro dos tópicos quentes individualmente, antes de dar alguns passos para trás e avaliar como isso acontece. Como você avalia, por exemplo, que o STF tem decidido em relação a direitos indígenas, demarcação de territórios e questões dos povos originários aqui no Brasil? Bom, quando eu fui chamada a fazer um balanço dos 25 anos da Constituição, eu falei que o Supremo tinha duas grandes dívidas. Uma dívida com os povos indígenas e uma dívida com a reforma agrária. E dívidas que são com a Constituição, porque é a Constituição que fala sobre a necessidade da reforma agrária, é a Constituição que fala sobre os direitos indígenas e a necessidade de demarcação. Quer dizer, ainda está nas regras do jogo que você me deu aqui. Exatamente. Então a gente não está falando de nada que o Supremo está criando, a gente está falando de missões constitucionais. Gente, a Constituição de 88 virou e falou: a gente precisa reconhecer a pluralidade e o tamanho desse país. A gente precisa criar uma Constituição para todos, né? Por isso que ela é tão legal, por isso que ela é tão festejada, por isso que a gente gosta tanto da Constituição de 88. E essas são dívidas que o Supremo tem. Ou seja, quando provocado a decidir sobre questões indígenas ou sobre reforma agrária, o Supremo segurou a onda, ficou aquém, vamos dizer assim, não fez com que essas normas constitucionais de fato tivessem o peso e a importância que têm. Me parece que o jogo está mudando. Por quê? Porque os povos indígenas agora estão diretamente no tribunal. O Supremo muito recentemente reconheceu, e veja só, hein, recentemente, acho que eu estou falando de 2020, 2021, 3 anos atrás, o Supremo decidiu que os povos indígenas podem pleitear diretamente os seus direitos. Parece meio básico, né? Mas é mínimo. meio óbvio, né? Se eles não vão reivindicar, quem vai? Vai alguém por eles? Né? Que ideia mais antiga. Que é isso? Eu vou tutelar povos indígenas, né? Então o Supremo muito recentemente, claro, muito tardiamente, reconheceu essa capacidade dos povos indígenas irem lá bater na porta diretamente. Falou: olha, temos esse problema, né? Seja em relação à demarcação de terras indígenas, seja em relação, por exemplo, a barreiras sanitárias durante a Covid, né? Que é um dos grandes casos do Supremo Tribunal Federal. Isso aí, muda, tá? Quando eu reconheço que um novo grupo pode chegar no tribunal, eu mudo o tipo de caso que chega no tribunal. E isso pode vir a favorecer decisões diferentes. Mas, por enquanto, a gente tem um tribunal em dívida. Vamos ver o que vai acontecer com o marco temporal, né? Que é um grande caso que está lá no Supremo. dá um pontinho do que é o marco temporal e o que está em pauta. É o seguinte, a Constituição diz: eu preciso garantir aos povos indígenas a demarcação das terras por eles ocupadas de maneira ancestral e memorial
onde eles reproduzem os seus costumes e sua vida. Quer dizer, se já estavam aqui, eu preciso respeitar que esse espaço já era deles. Exatamente. Por quê? Porque a Constituição de 88 é plural e reconhece valor nesse modo de vida indígena, né? Então eu não vou dizimar, eu não vou assimilar, eu vou respeitar. E respeitar o território é uma forma de garantir essa diversidade, né? Isso é o que a Constituição diz. O pessoal que tinha ali se apropriado de terras indígenas criou uma tese, que chama tese marco-temporal, que diz assim, opa, mas isso só vale se você provar que no dia 5 de outubro de 1988, que é o dia em que foi promulgada a Constituição, você comprovar que povos indígenas estavam lá na Terra. Aí você fala, não, peraí, brincadeira. Nesse dia, você comprovar que nesse dia eles estavam lá, senão eles não têm direito à Terra. É uma tese meio sem pé nem cabeça, na verdade, mas que encontrou eco num tribunal que está em dívida com povos indígenas, e a gente tem esse debate agora, né? O que está em jogo? Garantir a terra para os povos indígenas ou, eventualmente, forçá-los e removê-los de suas terras ancestrais. E aí a gente está falando de qualquer coisa menos de garantir direitos dos povos indígenas. Então é um caso muito relevante para a gente acompanhar. Eu entendo o aspecto histórico, reparatório e uma série de outras coisas envolvidas aí. Você não tá nem entrando nesse ponto, você tá me falando, olha, na Constituição diz que eles têm esse direito. Sim. Eles vão manter esse direito ou não? Exatamente. E é isso, né? Tá na Constituição. É direito, nenhuma reforma constitucional pode mudar. A gente pode fazer qualquer reforma constitucional, menos uma que tira direitos. Ainda bem, né? Direito tem que ficar sempre na Constituição. É o que a gente chama de cláusula pétrea. É um nome bonito pra dizer, tá, daqui a gente só vai pra frente. Pra trás a gente não pode ir. Eu já vi uma discussão sobre conservadorismo de um cara, Cory Doctorow. Eu não lembro quem que ele cita, não consegui achar pra gente poder discutir aqui, mas que foi muito marcante pra mim, que ele fala que o problema é quando você tem grupos privilegiados, que a lei protege e aos quais a lei não se aplica, e quando você tem grupos minorizados, externos, muito mais numerosos, aos quais a lei se aplica, mas que não são protegidos pela lei. E pra mim isso marca muito do atrito que a gente tem aqui no Brasil. Quem a lei protege e quem a lei ferra. Pra ser mais técnico com alguma coisa. É o caso aí nos indígenas? E que outros grupos ou que outras situações, estudando a STF, você pode me dizer que a gente tá fazendo isso? Não cumprindo o que a Constituição pede, mas aplicando a Constituição nessas pessoas quando quer tirar algum direito. Tirar algum direito não, mas quando quer cercear as pessoas com base nisso. A gente tem uma grande disputa, né? Sobre, afinal de contas, quem está embaixo do guarda-chuva da Constituição, né? E a nossa Constituição de 88 teve como característica admitir muitos interesses e direitos. Então ela colocou todo mundo para dentro. Naquele nosso momento histórico, não foi um momento de um projeto claro, né, de quem estava no lado vencedor, quem estava no lado perdedor. A gente teve uma constituinte muito ampla, em que muita gente foi colocada para dentro, né? E esses grupos seguem disputando, né, o valor dos seus direitos, o quanto eles serão efetivos ou não, desde então. Então, como é que essa sua provocação faz sentido quando a gente olha para povos indígenas? Se a gente olhar para a maneira como o Supremo Tribunal Federal defende a propriedade privada, ponto, né? Daquela mais clássica, de origem liberal, a gente está falando de uma super proteção, né? Eu acho que não tem nenhum caso ali, né, que acabe esbarrando no Supremo Tribunal Federal em que não se reconheça a necessidade daquela proteção. Então, nesse sentido, a lei se aplica a A eles. lei se aplica, né? Agora, se você pega, né, uma questão que não é só sobre propriedade, é muito mais. É sobre a reprodução dos costumes, da vivência, de um modo de olhar o mundo, de uma língua. Gente, é uma riqueza, né? Então, não é nem essa noção até vulgar de propriedade, isso é meu e, portanto, não é seu. Não, é algo que vai permitir que uma cultura inteira exista, o Supremo resiste, né? Então, sim, a gente ainda tem essas disputas, e as disputas sobre terras no Supremo Tribunal Federal são muito demarcadas, e há uma dívida, como eu já estava dizendo, em relação à reforma agrária, terras indígenas, terras quilombolas. Reforma agrária, terras quilombolas,
me corrija por favor, mas eu colocaria um pouco embaixo desse guarda-chuva de terras indígenas com a mistura do nosso passado, nos dois casos, né? De como essas populações foram tratadas. Reforma agrária eu vejo como uma coisa um pouco diferente aí. Onde que estão esses problemas na reforma agrária? Quando a gente olha, né, para a política de reforma agrária, a gente tem uma Constituição que estabelece metas e prazos para que se faça uma reforma agrária no Brasil, né? E sempre que a gente tem algum caso que tangiversa essa questão, seja em relação a uma política pública, seja em relação ao eventual caso de ocupação de um lugar improdutivo para que se faça a reforma agrária, a gente tem um tribunal que está mais do lado conservador do que, de fato, contribuindo para que esse dispositivo constitucional tenha efetividade. Então a gente tem, vamos dizer assim, em relação a essas grandes promessas constitucionais de 88, de enfrentamento à desigualdade, de construção de uma sociedade mais justa e solidária, de preservação da pluralidade, algumas dívidas, né? Alguns lugares onde o Supremo não foi. Por isso que é interessante quando a gente fala, mas o Supremo é um tribunal ativista. Eu falo, que direito que não está na Constituição que ele avançou. Mas a Constituição diz homem e mulher, né? Essa é uma questão que até meus alunos dizem, né? Não, mas a Constituição diz homem e mulher. Eu falo, tá, mas a Constituição diz homem e mulher como? De que jeito, né? E aí quando os meus alunos, 17, 18 anos, abrem a Constituição, talvez pela primeira vez, e leem lá o artigo 226, eles falam, ai, professora, mas não fala que não pode. Eu falei, não fala. A união entre pessoas do mesmo sexo. Mas não fala que família é só homem e mulher. Eu falei, não fala, né? O que a Constituição fala? O Estado facilitará a conversão em casamento das uniões estáveis entre homem e mulher. Veja só, é isso. É nesse contexto que a Constituição fala em homem e mulher. Ou seja, vamos facilitar, né, relações onde as mulheres talvez estejam em desvantagem para o guarda-chuva de proteção contratual do casamento. Quer dizer, você não tá... é um aspecto inclusivo. Se você está numa situação mais vulnerável e o que você tem não é considerado como uma união, a gente vai facilitar com que isso aconteça. E não só isso é uma união, todo mundo está fora disso. E isso, assim, também, juridicamente, é uma não questão. Todo mundo que lê essa norma fala, peraí, aqui não tem uma proibição. Não, não tem. Mas não diz explicitamente que pode a união entre pessoas do mesmo sexo. Não, não diz. Mas diz que a igualdade é um valor, que a liberdade é um valor, que a intimidade é preservada, que o pluralismo é importante e que eu não posso discriminar. Caramba! Tá fácil decidir esse caso, né? Eu não posso discriminar pessoas do mesmo sexo porque a Constituição não permite que eu faça isso. Então, assim, quando a gente olha, né, para o que o Supremo tem decidido, assim, né, e aqui eu vou fazer a minha parte de crítica ao tribunal, a gente tem decisões lindíssimas, a gente tem o caso das células-tronco embrionárias, a gente tem ações afirmativas, a gente tem o caso da união entre pessoas do mesmo sexo, a gente tem a demarcação de Raposa Serra do Sol, né, que é um dos casos relevantes em relação a povos indígenas, infelizmente um dos únicos. A gente tem a garantia de direito à creche, então a gente tem um monte de caso legal no Supremo, mas podia ser tão melhor. A gente tem uma Constituição que exigia tão mais desse tribunal para garantia de direitos. Quem sabe a gente entra aí numa nova etapa onde isso seja possível. Falando em etapa, vou puxar um pouquinho da discussão da Covid para entender o papel do Supremo no balanço de poderes aqui. É uma coisa que eu acho que de todos os assuntos aqui, é o único que eu acompanhei de perto o suficiente para poder opinar um pouco, então vou opinar nessa parte. O que ficou muito claro para mim na pandemia? Tem certas medidas que tinham que ser tomadas. Então, compra de vacinas, uso de máscara, obrigatório ou não, mas viabilizar que isso aconteça, demarcação do que fecha, do que abre, construção de hospitais de emergência. Tô falando do básico, não tô nem dizendo se cerceia ou não a circulação das pessoas ou qualquer coisa assim. Viabilizar fechamento de escola, fechamento de comércio ou não, decreto, que seja vinculado à mortalidade ou qualquer coisa, que seja uma ação depois que já devia ter sido tomada. Todo o país teve que fazer isso, absolutamente todo. A gente vai para Bielorrússia,
que o presidente falava que não existia Covid e essa doença respiratória sem nome ia ser combatida na base de sauna e vodka. Mesmo lá as pessoas usavam máscara pra sair na rua por causa da poeira. Assim, todo lugar, não tem jeito. As pessoas estavam agindo para fazer alguma coisa com a pandemia. Então, atitudes tinham que ser tomadas. Geralmente isso vem de presidente, ministro, governador, prefeita, por aí vai. Né? A coisa vai ter que ser tomada. Então, alguma coisa iam ter que fazer. Era muito nítido como o governo, para não tomar medidas impopulares, fechamento, vacina, outras coisas, não agia, não fechava, na verdade jogava contra, sabendo que isso ia bater numa instância maior e que essa medida ia ser tomada depois. Então você meio que deixa a bola passar, é como eu não querer dar banho no meu filho para não pegar mal com ele, porque ele precisa tomar banho. E uma hora a mãe dele vai pegar ele à força e vai... Ela não faz isso, mas né, ela vai fazer isso e ela que fique mal com ele, eu vou pagar de pai bonzão aqui e falar, olha, eu não queria te dar banho, mas sua mãe tá te forçando, sabe? Me parece que teve muita coisa que foi feita dessa forma, que o governo se eximia de agir onde precisava agir, para deixar isso cair no Supremo e depois poder atacar o Supremo, condenar ou falar como parte dos ataques que você descreveu. Parte dessa violência contra o Supremo, ou desse descompasso público, vem dessa ausência de poder, onde ele deveria ser exercido, onde era o papel dele fazer isso. E se é o caso, você vê isso mudando com governos agora que não seguem mais essa linha, ou que não devem seguir essa linha? Então vamos lá, acho que 3 pontos importantes aqui. O primeiro, essas críticas, esses ataques, né, ao Supremo, vêm da reação que o Supremo fez em relação à Covid? Não, vem de antes, né. Então a gente tem É uma desculpa conveniente. um governo Bolsonaro que começa atacando o ministro, né, dá ali março, Bolsonaro faz um discurso falando: "Não, o tribunal não me deixa trabalhar", né, compartilha um texto apócrifo, no Facebook dizendo: "Olha, o tribunal não me deixa fazer nada", né, e vai desde já insuflando, vamos dizer assim, essa ideia de que o tribunal era um óbice a eventuais medidas que eles estivessem tomando. Isso não é verdade. O Supremo só começa a tomar medidas que de fato confrontam o governo com a pandemia de Covid-19. E não é achismo, não é, ela tirou esse dado de sabe lá de onde. Eu tirei esse dado olhando todas as ações do Supremo Tribunal Federal, né. Eu, a Luísa Ferraro, a Luciana Cunha, a Ana Laura Barbosa, pesquisamos todas as ações do Supremo Tribunal Federal e percebemos que vamos dizer assim, esse veto que o Supremo dá a Bolsonaro começa para valer entre março e abril de 2020, ou seja, quase 1 ano e meio depois do seu governo. E E o são medidas Bolsonaro muito complicadas de se tomar, não é uma coisa que se faz à exatamente. toa, E o né? Bolsonaro já estava atacando o tribunal bem antes disso, né. Então o que você falou: uma desculpa inconveniente". Eu já antecipo que isso vai acontecer, que se acontecer, eu mobilizo ali a minha base para identificar como um culpado o tribunal, ao invés de eu ter adotado uma medida contrária, à Constituição, né. Não fui eu que fechei você, foram eles. Então acho que esse é um ponto, né. E esse é quase como um manual dos autocratas, né. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles querem se desvencilhar de controles, né, como se eles fossem a personificação da vontade da pátria e, portanto, eu não preciso negociar com o legislativo e, portanto, eu não preciso me submeter a decisões do judiciário e ladeira abaixo, né. Então, nada novo, inclusive, é feito por Bolsonaro quando a gente olha, experiências parecidas. Acho que então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o Supremo, recebeu ali, né, nos primeiros 150 dias de pandemia, né, então ali nos primeiros, 5 meses, do total de ações que ele recebia, mais de 30% eram só sobre Covid, das ações de controle de constitucionalidade. Então o que que a gente percebe? Que chega março, fevereiro, março, abril, os legitimados a baterem lá na porta do Supremo começam a contestar essas medidas todas, né, essas omissões ou eventuais recomendações, né. A gente não pode ignorar
que saiu ali, né, um misto de diretriz com recomendação do Ministério da Saúde em favor da cloroquina. Até isso teve, né. Essas ações chegam com tudo no Supremo Tribunal Federal, a ponto de mais de 30% de tudo que chegava era só sobre covid. E é ali que o Supremo começa a tomar decisões, né, que precisavam ser tomadas. A mais relevante delas, quando o Supremo vira e fala: "Governadores, podem adotar suas medidas. A Constituição permite. Você não está violando a cláusula federativa. Garantir o direito à saúde é um dever de todos, e essa competência também é dada aos estados." E parece que ali o Supremo compartilha, né, essa possibilidade de decisão com governadores que vão estruturando as suas políticas estaduais, claro, com todas as consequências que isso traz para o enfrentamento de uma pandemia, enfraquecimento, né, de uma inteligência central e por aí vai. Mas essa é a grande decisão, vamos dizer assim, do Supremo, que já coloca um limite em relação ao que o governo federal ah, pretendia fazer, que era vetar a ação de municípios e de estados nessa ação, né. E a pesquisa que a gente fez é muito legal, gente, ela está disponível lá na internet, é só procurar, "Atuação do Supremo na Covid-19". A gente percebeu também que o Supremo respondia os casos relativos à Covid mais rápido do que os Hum, outros casos. Então acho que de fato o tribunal que bom. percebeu a relevância e o momento histórico e passou esses casos na frente da fila e decidiu mais rapidamente e também, vamos dizer, decidiu colegiadamente. Fez questão de trazer os 11 ministros para se debruçarem sobre aquele tema, para que o recado fosse uníssono. E o Supremo fez isso em relação a esse poder dado a municípios e governadores para tomarem medidas, quando corrobora políticas que vão restringir concentração de pessoas, mesmo que seja em eventuais cultos, e depois, quando estabelece de fato o que significa, né, a obrigatoriedade de vacinação, reforçando essa política e dando prazos ali para que fossem apresentados planos de grupos de risco, de aquisição de vacinas e também de eventuais medidas restritivas para aqueles que não se vacinassem, né. E aí o tribunal ajuda, vamos dizer assim, a compor uma parte desse enfrentamento à Covid-19, que como você está certíssimo, né, partiu ali do governo falando: "Não tenho, né, nada com isso, vocês que tomem aí quaisquer, decisões". É, vou criticar o que vier, né? Exatamente, né. E aí nessa, posição, né, a gente tem uma guinada do tribunal decidindo vários casos relativos à covid, desde então, né. Acho que ainda tem casos relativos à covid que vão entrar na pauta do Supremo. E a gente tem, bom, parte dos ataques ao Supremo e tudo isso que a gente viu, parte dessa estratégia toda, né, de enfraquecimento ou de gerar atrito vem de notícias falsas, de fake news, de campanha de desinformação. Eu participei de uma dessas campanhas contra a desinformação nas eleições de 2020, falando sobre o que são fake news e outras coisas. A gente viu muito atrito acontecendo na época das eleições, tanto de 2020, principalmente de 2022, em torno disso, e muitos nomes de ministros sendo trazidos justamente nessas pautas, CPI das fake news, ou investigação de fake news e por aí vai, envolvendo muita gente agora, tanto políticos quanto pessoas, assessores e outras coisas mais. Como que você vê a relação do Supremo com esse combate? Até onde isso é censura? Até onde isso é necessário? Quanto que o Supremo depende desse tipo de combate para se blindar desse tipo de enfraquecimento de poder de um órgão que, pelo que você me disse aqui, estava agindo, pelo menos na Covid, é, institucionalmente, estava agindo dentro do que a Constituição pede, né? Sim, acho que na covid o Supremo estava agindo dentro, né, do que a Constituição pede e de maneira, vamos dizer assim, correta institucionalmente, né, Uhum, uhum. colegiadamente, rapidamente, então, vamos dizer que é um bom caso ali para a gente estudar, uma reação de uma corte constitucional. Agora quando você me pergunta, né, de liberdade de expressão, de fake news, acho que antes de eu entrar nesse ponto, é importante fazer um disclaimer aqui, né, fazer um aviso.
Esse é um dos casos, sempre um dos casos hiper difíceis de direito constitucional. Não tem uma corte constitucional no mundo que, quando se depara com um caso de liberdade de expressão, fala, fácil, é isso aqui, né? A gente está falando de casos difíceis, de uma área do direito que é difícil, porque tem muitas implicações não só para o meu direito individual, mas para a qualidade da informação que circula e para eventual direcionamento do comportamento das pessoas, né? A gente está falando de um super tema. O Supremo, quando encara a liberdade de expressão, agora, né, de 88 para cá, ele encara a liberdade de expressão de maneira muito garantista. Ele olha para a liberdade de expressão e fala: essa Constituição de 88 é uma reação a um período de ditadura que tinha censura oficial. Essa Constituição de 88 é a Constituição da liberdade de expressão, da livre circulação de ideias, os jornais não precisam de autorização para existir, eu posso ter uma livre circulação de ideias aqui, e eu, Supremo, tenho essa missão de guardar esta Constituição que tem essa diretriz. E é assim que o Supremo julga casos relevantíssimos de liberdade de expressão, e o maior deles, o que derruba a lei de imprensa para falar, isso daqui é um entulho autoritário, a gente precisa de um regime de liberdade de expressão que seja bastante amplo com a Constituição de 88. Então, de maneira geral, se a gente olha para as decisões do Supremo, com o que a gente chama de várias censuras judiciais das instâncias inferiores, tira a matéria de circulação de falou da mulher de não sei quem não pode circular, falou do filho do senador não sei quem não pode circular, né? Vira e mexe tem decisões das instâncias inferiores que mandam censurar portais, recolher revistas, né? A gente teve recentemente isso com a Piauí. E o Supremo invariavelmente derruba essas decisões e fala, não, tem que circular, né? Censura é coisa do passado, ou como diz a Carmen Lúcia, cala a boca, já morreu, né? Eles são consistentes nessa direção. Eles são consistentes nessa decisão e todos os ministros consistentes nessa direção, né? Então é interessante quando a gente tem uma acusação de que o Supremo está censurando ali, né, determinados veículos, porque isso é um contrassenso em relação ao que o Supremo costuma julgar nesses casos. E aí a gente entra nessa bola disputadíssima que é o debate sobre fake news. O que são e como combater, né? E essa é uma questão que está sendo feita por muita gente em todo lugar, não é uma fórmula pronta. Não. E me parece que a gente está experimentando formas de fazer isso. Uma forma deixa circular e é responsabilidade da própria sociedade expor o que é falso não é. E aí os veículos de imprensa fazem as suas campanhas de checagem de notícias, de divulgação do que é falso, mas a gente percebeu que não dá conta, né? É muita coisa e esses veículos ficam reféns de uma máquina de produção de notícia falsa do outro lado, né? E limpar o xixi da piscina é muito complicado, né? É isso, né? E aqui acho que é importante fazer essa diferenciação. Não tô falando aqui da pessoa que senta numa mesa do bar e conta uma mentira, fala uma lorota ali no WhatsApp. Isso daí, gente, sempre existiu e sempre vai existir. Tô falando de uma produção, né, intencional e disseminada de determinadas notícias falsas com o objetivo de desestabilizar uma política, uma pessoa e por aí vai, né? É disso que a gente tá falando. E a gente tem outras, né, iniciativas e testes que têm sido feitos. Então, não, vamos regular. Vamos criar uma norma que vai tentar dizer quais são as responsabilidades por fake news. Vamos criar responsabilidade para os provedores, para grandes empresas, né, onde essa moderação tem que ser mais qualificada. Ou vamos manter o que a gente sempre tem, que é o controle judicial. Gente, o controle judicial tem desde sempre. Os casos de liberdade de expressão se resolvem por controle judicial. Injuriou alguém? Controle judicial. Caluniou alguém? Controle judicial, né? É o modo que a Constituição de 1988 lida com conflitos de discurso e liberdade de expressão. Ela leva isso para a corte. Ela leva isso, né, para a corte e me parece bastante razoável que esse novo desafio relacionado à liberdade de expressão e mídias sociais e fake news industrial também cheguem ao tribunal, né? E aí a gente tem um tribunal que se depara com isso num contexto de pandemia, num contexto de ataque à democracia, num contexto de questionamento de eleições, né? E aí o tribunal toma decisões porque é provocado a fazer isso e são decisões novas, são decisões recentes
que acabam passando também por um escrutínio sobre, bom, errou a dose, pesou a mão, devia ter ponderado tal aspecto, ah, tem que deixar circular e a gente vê depois, né? E me parece que a gente está um pouco no campo dessa experimentação. Olhando para as decisões que foram tomadas até agora, eu não acho que nós temos um problema. Muito se falou sobre, não, mas o TSE baixou um regulamento que dá poder para o Alexandre de Moraes tirar qualquer coisa do ar. Gente, não é verdade. O que aquele regulamento fazia é, tendo decisão colegiada do Tribunal Superior Eleitoral, ela pode ser executada, né, diretamente, porque a gente está falando de algo que já foi decidido. Então, assim, até nisso, até sobre fake news, teve fake news, né? E o inverso? E a liberdade deles, dos ministros, se manifestarem a respeito de política, de políticos, do que eles acham ou não acham? Como você acha que isso é gerido aqui? Isso é, vamos dizer assim, um grande calcanhar de Aquiles ali, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A percepção que a gente tem quando a gente estuda uma Suprema Corte que está decidindo tanta coisa importante o tempo todo, é de que esses ministros têm que ser claros na maneira de votar, a linguagem tem que ser, acessível, o tribunal tem que ter uma comunicação institucional do que ele está fazendo, mas ministros opinarem sobre assuntos do dia, né, não me parece adequado e nem a função que a Constituição relega para eles, né. Então, cada função tem as suas consequências, os seus prós e os seus contras. Não me parece adequado que um ministro tenha a mesma liberdade de vir a um podcast e falar sobre todos os assuntos, né, do que outras pessoas, do que eventuais professores, pesquisadores e por aí vai. Então eu acho que é um cargo que exige uma descrição um pouquinho maior. Como seria o cargo dos militares e vários outros, né? Militares mais, né, porque daí a gente não tá falando de, seria razoável, seria melhor, né. Quando a gente fala de militares, bom, militar é proibido pelas regras militares de se pronunciarem sobre política. Está na lei que rege as atividades militares. Então aí a gente vê o tamanho do problema que a gente tem enfrentado nesses últimos anos. Eu queria terminar com o tamanho do problema. Porque a gente tem um Supremo com essas atribuições todas, que é esse gargalo todo, que tem esse poder todo, em especial aqui no Brasil, como você me contou, que julgou o atual presidente e pode estar em vias de julgar o ex-presidente. É um Supremo que tem influência direta nas eleições, em quem pode concorrer, quem é elegível, quem não é, qual é a liberdade que essas pessoas têm. Então, eu tô vendo agora uma relação inversa de poder. O presidente pode nomear ministros, mas agora os ministros podem deixar ou não presidentes acontecerem e condenar ou não presidentes, e fazendo uso de total atribuição do que eles têm. Ao mesmo tempo, a gente vê medidas, como você falou das fake news e de outras coisas, onde, ou da Covid, onde a ação imediata é prioritária. Então, vem uma lei que vai pôr as pessoas na rua, você tem que responder logo, vem uma lei disso ou daquilo, você tem que agir logo. Então, eu entendo que o Supremo, em certos momentos, é colocado numa situação em que, em poucas horas ou em um dia, eles têm que responder com coisas que vão interferir com muita gente, inclusive no que diz respeito a eles mesmos, né? Então, essa pessoa que te difamou pode ou não falar isso, esses dados podem ou não estar expostos, isso aqui pode ou não acontecer. Como é que fica esse balanço de poder e de excessos nisso? Você vê, tendo analisado 20 anos do Supremo, você fica segura com a composição atual, pelo menos que a gente tem de ministros e de tudo, de que a gente vai navegar por isso bem? Não tô falando que vai sair num bom lugar, mas de que a gente vai navegar com isso dentro das regras e julgando de maneira imparcial, ou pelo menos, né, condenando quem precisa ser condenado, absolvendo quem tem que ser absolvido? Ah, a gente tem, vamos dizer assim, uma montanha, né, de recomendações e de avaliações do desempenho do tribunal ao longo desses últimos anos, numa série de temas, né. Tem algumas críticas que a gente chama de
institucionais, né? E aí a gente não está falando de ministro A ou B, a gente está falando, poxa, eu acho que a legislação dá muito poder para ministros individualmente. Ah, eu acho que esse tipo de ação pode ser julgada num tempo X e não Y, né? Ou seja, ajustes que eu posso fazer que são regras de funcionamento do tribunal, né? Mas acho que tem uma outra dimensão que é, bom, como é que a gente faz para que esses ministros que foram colocados como alvo nos últimos 4 anos, né, tenham capacidade de julgar casos que vão continuar sendo polêmicos e importantes, porque esses casos têm como destino o Supremo Tribunal Federal. O trabalho deles nunca vai ficar fácil, né, só vai ficar mais complicado, os temas são cada vez mais difíceis, né, inclusive no âmbito criminal. E aí o que a gente espera é que os ministros tenham aprendido com as questões, passadas, né, com o que já se viu em relação à recente crise brasileira. Eu lembro, inclusive escrevi sobre isso na época na Folha, que o ministro Barroso, há um tempo atrás, falou: "Ah, se a gente repensar, né, essa questão de segunda instância, o tribunal vai ser apedrejado", né. A gente não pode ter um tribunal que esteja refém da reação da sociedade e nem preocupado com a reação que a sociedade tem, né. Agora, a gente não está falando de uma reação que é hipotética, né, que é escrita no jornal, a gente está falando de uma reação que colocou fogo no tribunal e que ameaçou ministros. Então me parece que a gente tem um percurso bem delicado daqui para frente, para que a gente possa garantir o funcionamento do tribunal. Eu acho que os riscos não estão afastados totalmente. Esse episódio recente de agressão a familiares do Alexandre de Moraes mostra isso, né? A gente tem que caminhar para que o tribunal tenha condições de julgar esses casos e possa fazê-lo juridicamente da melhor maneira possível, com imparcialidade, com técnica e com independência. Em parte, isso depende dos próprios ministros, de reduzirem as suas decisões individuais, de se retraírem de manifestações públicas e de terem decisões consistentes de maneira colegiada. Mas, de outro lado, isso depende também do sistema político, e aí eu envolvo o legislativo e executivo, que tem que preservar a função do Supremo Tribunal Federal, né? Que não pode embarcar em aventuras que vão fragilizar o tribunal e erodir a sua autoridade. Se a gente quer que a Constituição de 88 fique em pé, a gente não pode cogitar não existir um Supremo Tribunal Federal. Então é função de todo mundo aqui garantir que esse tribunal tenha condições de agir. Os próprios ministros precisam fazer isso corretamente, mas é uma obrigação de todo mundo também garantir as necessárias condições para que esses ministros decidam casos tão importantes. Para concluir com boas lições aqui de alguém que estudou por tanto tempo o Supremo, que recomendações que você teria, ou elogios, ou críticas que você teria ao que a gente tem no Brasil hoje? Você acha que a gente está bem em relação ao resto do mundo, está mal? É por fatores internos ou externos? Eu acho que agora, né, e aí toda análise no Brasil tem que ter data, hora, minuto, né, Sim. agora, exatamente hoje, eu acho que a gente sobreviveu, né, o que eu quero dizer com isso? Bom, a Constituição de 88 sobreviveu, né, então a gente tem um documento político e jurídico que dá boas orientações para a nossa sociedade, e ele permanece em pé, apesar de tudo. Então a gente tem uma Constituição que preza pela ciência, a gente tem uma Constituição que preza pelo pluralismo, que garante direitos, que quer construir, e estou citando de novo palavrinha por palavrinha, uma sociedade livre, justa e solidária. Pô, bonito demais. Tá lá na Constituição isso, né? Você não me falou até agora que é um direito à esquerda. Você está me falando que está na Constituição e que a gente defende os valores humanos. Uma sociedade livre, justa e solidária, coisa mais linda, né? Tá logo lá no comecinho da Constituição. Então, esse documento, ele permanece aí, ele permanece em disputa. A gente está agora discutindo uma reforma tributária que é para garantir que essa Constituição tenha a capacidade de olhar para um futuro. Espero que seja uma reforma que traga mais igualdade, né, e menos assimetrias. A gente proveu que ela se propõe, né? Ou seja, que inclusive a Constituição seja melhorada nesse sentido. Então, assim, acho que a gente sobreviveu, né? A Constituição sobreviveu, o tribunal tá aí,
julgando casos relevantes, né? A cada dia que passa, olhando, né, para a produção legislativa com essa preocupação de que ela esteja de acordo com esse nosso pacto constitucional. A gente passou por um processo eleitoral, as urnas foram respeitadas, o resultado foi respeitado, né? Então, me parece que a gente volta, né, a olhar para algum grau de normalidade da nossa normalidade, né? Presidencialismo de coalizão, negociação do executivo com o legislativo, medida que vai ser derrubada no Supremo, ou seja, normal. É assim que o nosso joguinho funciona. Supremo julga que homem pode ir nu à praia. Exatamente. Nosso joguinho tem essas regras e essa é forma de agir. Agora, a gente precisa garantir que esses ataques aos tribunais, que tentativas de golpe, que a militarização da política, que tudo isso que a gente passou, né, que o negacionismo, que tudo isso não possa retornar. E essa é uma lição que a gente ainda não fez, né? Acho que a gente tem caminhos para fazer isso, e é o debate de sentar na mesa e aperfeiçoar as regras que a gente tem hoje, agora, tentar, de maneira honesta, fazer instituições melhores, regras melhores, considerando que o Brasil tem que ser um país bom para todo mundo. Pelo que você me descreve da Constituição, parece muito um caso de que a gente tem uma Constituição que fala: vamos distribuir o poder, distribuir os privilégios, sendo aplicada num país que tem séculos de concentração de poder e privilégios. Então é um atrito que a gente ainda vai ver acontecer muito, né? Por isso que ela é uma Constituição tão revolucionária, né? Porque ela fala, acabou a ideia de privilégio. A nossa linguagem agora é dos direitos. Ou é todo mundo, ou não é ninguém. Tá certo. Certo. Vamos garantir que a lei se aplique e proteja a todos, né? Isso aí. Obrigado. Imagina, foi um prazer. Espero que você tenha curtido essa conversa. Eu saí daqui bastante surpreso, aprendi muita coisa, não fazia ideia do quanto a nossa Constituição defende os nossos direitos e do quanto a gente precisa agarrar na unha esses direitos e garantir que eles são postos em prática, principalmente via Supremo Tribunal Federal e outros órgãos aqui no país. Toda essa discussão sobre o papel do Supremo na democracia e o que acontece quando estão tentando atacar um órgão desses, acho pertinente, super importante e infelizmente necessário por agora e pelos próximos anos, certamente. Toda a conversa que a gente teve aqui, tudo que a Heloísa falou, as pesquisas que o grupo dela faz, estão todas disponíveis na página do Supremo em Pauta, na FGV. A gente vai colocar o link no Saiba Mais para você ver de onde vem tudo isso que ela está falando e como que alguém que estuda o Supremo pode falar o que falou por aqui. Se você quiser receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos que a gente faz, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe tudo isso. E para quem já está inscrito, de repente mandar um valeu demais pra gente ou se tornar uma membro ou membro, é um apoio que ajuda a gente a fazer mais conteúdo como esse aqui. Até a próxima.